Um dos principais problemas que enfrentamos em produto é que os usuários não conseguem ver o primeiro valor que aquele produto tem para oferecer para ele. Muitos deles chegam a instalar um aplicativo, a comprar algum tipo de produto e não perceber de fato o real valor entregue por ele. Se você já viu isso, se você passa por isso no seu produto, fica comigo que vamos falar sobre isso hoje. Passo a passo, a série que te ensina a criar ferramentas profissionais sem a ajuda de um desenvolvedor. Eu me chamo William. E eu me chamo Douglas. E nessa temporada estamos ensinando como criar um funil de growth completo. E nesse episódio a gente vai mostrar como resolver a segunda etapa do funil, a ativação. Nesse episódio, vamos trazer os principais pontos dessa estratégia de fazer com que o seu cliente, o seu usuário, entenda o primeiro valor o quanto antes. Conduzi-lo à primeira experiência da sua ferramenta é fundamental e, junto disso, vamos aproveitá-lo para conhecê-lo melhor. Eu gostaria de enfatizar os pontos positivos que vamos utilizar hoje. Que a gente vai trazer uma comunicação bastante amigável, fazendo uma personalização da jornada, entregando um roteiro totalmente alinhado com os objetivos da startup e com os dados que a gente coletou durante a interação. Entendido o objetivo deste episódio, vamos fazer um planejamento de como vai ser a ferramenta que vamos utilizar. Antes de começar direto na ferramenta, como dito no episódio anterior, é muito interessante que você tire suas ideias, você pense no resultado que você quer ter, nas formas como você vai interagir com o seu usuário e planeje isso, seja no papel, seja em alguma ferramenta. Hoje estamos utilizando o Miro. E aqui no Miro a gente pode ver como a gente planejou essa ferramenta. Aqui no Miro a gente colocou as perguntas e os textos que a gente gostaria de fazer para o nosso usuário, para entender qual é a estrutura dessa ferramenta. Aqui por primeiro a gente tem a introdução, onde a gente vai pedir para ele o e-mail, e esse e-mail a gente vai utilizar para ver se esse usuário já existe na nossa base. Se ele já existe na nossa base, a gente consegue saber o nome dele e outras informações. Se ele ainda não existe, a gente vai perguntar o nome. Depois de perguntar o nome, a gente vai fazer algumas perguntas que elas vão servir para a gente poder direcionar o nosso usuário e endereçar a dor dele com base no objetivo. Depois de entender as perguntas, aqui a gente vai fazer 3. Qual é o seu maior desafio, qual o setor e qual o seu segmento? A gente consegue montar um e-mail para ele com um plano de estudos alinhado com aquele maior desafio que ele falou para a gente. A gente vai utilizar o SendGrid para enviar o e-mail através de um webhook, que é um componente que a gente vai utilizar dentro da nossa ferramenta. Depois de enviar o e-mail, a gente vai atualizar a nossa base de dados no Google Sheets com as informações coletadas. Esse foi o planejamento no Miro e agora a gente vai usar o Merlin, o construtor de ferramentas para profissionais de marketing growth que não podem ou por algum motivo não conseguem utilizar um desenvolvedor para ajudá-los nas suas campanhas e têm vontade de criar ferramentas realmente profissionais. A gente vai passar agora para o computador aqui. Vocês podem ver nesse lado esquerdo que a gente tem todos os componentes que são possíveis utilizar. Se você perceber, existe uma pequena diferença da ferramenta que apresentamos no episódio anterior, porque no episódio anterior a gente estava construindo um quiz, agora a gente está construindo um chatbot, ele tem alguns componentes a mais, mas a estrutura permanece a mesma. Tanto ali no menu superior, onde tem ferramenta, design, configurações, compartilhar ali e resposta, e também os botões de publicar ali e visualização. E no meio a gente tem o mundo também que funciona do mesmo jeito de construção de fluxo, com os componentes que estão disponíveis na esquerda. Tudo começa pelo componente de boas-vindas, a gente dá olá para o nosso usuário, que é uma mensagem simples. Depois a gente tem uma pergunta com botões para engajar o nosso usuário, para ele começar a responder as perguntas que precisamos. E em seguida a gente pergunta o e-mail para ele. Aqui buscamos os dados do Google Sheet para entender se o usuário já existe na nossa base. E salvamos o nome numa variável nome. Depois disso a gente tem uma condicional, onde a gente testa se a variável nome existe ou não. Se ela não existe, a gente pergunta o nome. E se ela existe, a gente pergunta qual é o site logo em seguida. Logo depois a gente vem para cá e temos as perguntas que vão nos guiar a trazer um resultado personalizado para cada usuário. Então a gente tem a pergunta de qual é o maior desafio e logo em seguida qual é o setor que ela trabalha. A gente vai buscar aqui no Google mais algumas colunas de informações, que são os setores, para popular esse botão. A gente popula esse botão aqui na opção de uma lista, com os resultados vindo do Google Sheets. Um bom ponto da gente trazer aqui
é que você, quando for criar a sua ferramenta, você deve preencher, né, ou procurar perguntas que façam o usuário te dar respostas que façam sentido para o seu negócio. Então, tente entender qual que é o seu ICP e aí, com base nisso, você faz perguntas para ir nutrindo, né, essa qualificação para você conseguir ter mais informações e, a hora que você chegar no final do onboarding, você ter uma resposta bem personalizada e bem direcionada exatamente para cada tipo de cliente que você tem na sua base. Bom, depois de a gente criar a pergunta do segmento, que a gente buscou de um Google Sheets esses valores, a gente já tem tudo que a gente precisa para poder guiar o nosso usuário conforme o objetivo e o setor dele. Então a gente tem algumas condicionais aqui que vão fazer justamente isso. Então aqui a primeira condicional, a gente está testando qual é o desafio dessa persona. Se ele é validar o MVP ou encontrar o PMF, a gente vai direcionar para uma outra condicional, que é sobre o setor. Então se ele quer encontrar o PMF, se ele quer construir o MVP e ele é de produto, engenharia ou CEO estratégico, eu consigo recomendar para ele um curso de early stage. Agora, se ele não é uma pessoa de produto, engenharia ou CEO, então eu posso fazer outro teste com ele, que é justamente o de se ele quer tracionar mais vendas ou expandir e escalar o seu negócio. Se ele quer tracionar mais vendas e expandir o negócio dele, a gente vai enviar um curso de PLG para ele. Caso contrário, a gente vai enviar um curso de Growth para ele. Acho que é importante também reforçar aqui que nós trouxemos nesse exemplo 3 modelos de curso que a gente teria, né, na nossa startup, diríamos que virtual aqui, e a gente casou, né, com base nas perguntas que a gente fez, quais cursos fariam sentido para quem. Então, se a pessoa é de produto e ela está procurando o Product Market Fit, vamos passar um curso que faz sentido para ela. Se a pessoa está procurando validar o seu negócio, está procurando crescer o seu negócio, escalar o seu negócio, vamos dar uma nova forma para ela de fazer isso, que é com o curso PLG. E se ela não encaixa nesses requisitos, mas ela é um lead da nossa base, muito provavelmente ela vai querer o nosso curso de Growth. Depois de enviar o conteúdo com o plano de estudo para o nosso usuário, nosso cliente, a gente quer atualizar as informações com os dados que ele nos deu. E para isso a gente vai ter uma variável aqui. E acabamos de ver que esquecemos de criar uma variável existe lá no começo. Então vamos voltar e vamos criar junto aqui. Então aqui no começo a gente vai, onde a gente... Acho que um ponto até importante, Doug, antes de criar, é mostrar que o fluxo ele não está escrito na pedra, né? Então, a qualquer momento, você pode modificar ele igual a gente vai fazer agora, que é tipo, poxa, lembrei de alguma coisa em algum momento, eu posso modificar tranquilamente. Exatamente. E aqui, nesse ponto, a gente precisa criar uma variável se existe ou não, antes de perguntar o nome, porque aí a gente vai conseguir saber exatamente nesse ponto se isso é verdade ou não. Então, aqui no falso, a gente viu se tem um nome que retornou lá do Google Sheets antes pra gente. Nesse caso, se existia o nome, quer dizer que o usuário existia. Como não existe no falso, a gente pergunta. Então, antes de perguntar o nome aqui, vamos colocar uma variável, criar uma variável nova. A gente vai vir aqui no nosso menu esquerdo, vamos até encontrar o nosso componente criar variável e vamos arrastar esse criar variável. Vamos botar logo depois do falso. Vamos ligar ele com a pergunta do nome. E aqui a gente vai editar. Cria variável existe. E vamos colocar o valor 1. Na verdade, Doug, é o contrário. O Will acabou de me lembrar que é o contrário, então vamos ter que mudar o do lugar, mas tudo bem. Na verdade, a gente quer criar a variável existe quando o usuário existe, que é aqui no verdadeiro. Isso. Muito bem. E no caso de não existe, vai só perguntar o nome. Então, agora podemos continuar com o nosso fluxo, que estávamos aqui no finalzinho, na condicional de se o usuário existia no começo ou não. Então, se ele existe, ou seja, é igual a 1, eu vou atualizar essa linha no nosso Google Sheets. Eu vou atualizar com o meu e-mail, o meu maior desafio, o setor e o segmento. No caso de ele ainda não existe, então a gente vai criar aqui no falso. Então também vou passar o e-mail, o nome, porque ainda não está cadastrado, o maior desafio, o setor e o segmento. Logo depois de atualizar ou inserir o lead na nosso banco de dados, a gente vai mostrar uma mensagem para ele
avisando que o plano de estudos foi enviado por e-mail dele. Acho que só um ponto também, Doug, da gente reforçar aqui, é que aquela planilha que a gente usou na primeira etapa, né, a etapa de aquisição, a gente está usando ela aqui de novo para adicionar mais esses dados, né? Então, cada vez mais dentro desse funil que a gente está criando, a gente está fazendo perguntas de qualificação e está preenchendo ali naquela planilha para a gente ter mais informação, enriquecer o conteúdo do lead para que a gente faça uma comunicação mais assertiva, uma oferta mais assertiva para cada perfil. Exatamente. E agora, para finalizar, como a gente teve algumas alterações lá, porque a gente adicionar a variáveis que existe ou não no fluxo, a gente precisa publicar nossa ferramenta. Então, vamos aqui no botão e publicamos. Agora, vamos ver o resultado da nossa ferramenta. Para isso, a gente pode vir aqui em compartilhar. Agora, aqui em compartilhar, a gente vai ter algumas formas de usar a ferramenta. A primeira delas é adicionando uma página sua. Então, você pode copiar esse código, colocar dentro do body e o bot vai ser renderizado dentro da sua página. Você pode adicionar em uma parte do seu site também, por exemplo, uma seção, copiando esse código, colocando na seção desejada. Você pode utilizar o link, como vamos fazer aqui para facilitar. E também temos o pop-up, que é um botão flutuante do lado direito, embaixo na tela, que o usuário clica e abre um chat. É só copiar e colar esse código também no body, que já vai aparecer no seu site. Hoje a gente vai utilizar o gerar um link, que ele gera um link no próprio Merlin para a gente testar. Então eu vou clicar aqui, a gente abre o Merlin aqui. Bora fazer nosso plano de estudos. O meu e-mail cadastrado, douglas@merlin.com.br. E aqui, como eu já era cadastrado, ele já sabe o meu nome. Então é possível trazer as informações e utilizar no próprio fluxo. Isso é muito legal da ferramenta, porque você consegue aproveitar todos os dados, né? Não só adicionar mais dados, mas como buscar dados que você já tinha e reutilizar dentro do próprio fluxo. E personalizar a jornada. Sim. Eu quero validar o meu MVP e eu sou de engenharia. O meu segmento da minha startup, vamos ver aqui, a gente chama Fintech. E pronto, agora ele está calculando e atualizando as informações e enviando o e-mail. E aí ele finaliza com a mensagem me avisando. No episódio de hoje nós falamos sobre onboarding, que faz parte da etapa de ativação do funil de Growth. E você pode se aprofundar muito mais sobre o tema na plataforma da Growth Leaders Academy. Além de aprender mais sobre onboarding e sobre o funil pirata, você também vai ter outros cursos, mentorias, uma comunidade ativa e muito mais para te ajudar nessa caminhada. No próximo episódio vamos falar sobre a etapa de retenção do funil de Growth. Então já se inscreve no canal para não perder essa série que te ensina a criar ferramentas profissionais sem a ajuda de um desenvolvedor. E se você gostou desse episódio, curte e compartilha com aquele seu amigo que pode estar precisando desse conteúdo.